E olha só, meus amigos, hoje eu estou com o Motorola Edge 50 Pro e o Galaxy S23 FE. Nesse vídeo eu vou estar fazendo um comparativo entre eles e mostrando quais são as suas principais características e divergências dentre esses dois dispositivos que possuem faixas de preço realmente bem interessantes e muito próximas, tá? Então vem comigo que logo após o vídeo vocês saberão todos os detalhes sobre esse vídeo. Bem, galera, então é o seguinte, antes de nós começarmos esse vídeo, é importante dizer que o link de compra do Motorola Edge 50 Pro e Galaxy S23 FE estarão na descrição desse vídeo com os menores preços que eu encontrar. Também já considere a sua inscrição nesse canal, deixa aquele gostei, ativa as notificações, é de graça e vocês estarão me ajudando a crescer cada vez mais, tá bom? Vamos lá, então esses dois dispositivos possuem características e configurações bem semelhantes e o preço realmente é bem atrativo, né? Porém, o Galaxy S23 FE, ele é mais barato. Barato aí, cerca de 500, 600 reais, vai depender do dia e da loja que você for comprar. A faixa de preço dele atualmente é de 2.300 reais até a data de fechamento desse vídeo, e o Motorola Edge 50 Pro é de 2.900. Mas aí você pode me perguntar, mano, mas por que um é mais barato do que o outro, sendo que possui configurações bem semelhantes? Exatamente porque o Edge 50 Pro ele foi lançado recentemente, e esse aqui já tem um certo tempo que já está no mercado, né? Inclusive a Samsung já está cogitando lançar o S24 FE, enquanto que esse aqui ele foi recém-lançado, tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre design, tá, galera? E aqui no design nós temos de fato uma semelhança enorme, né? Aqui no Galaxy S23 FE, ele se parece demais com o S23, com outros dispositivos da própria Samsung, coisa que aqui no Edge 50 Pro, você vai ter um design único e exclusivo do segmento. Por quê? O Edge 50, o Edge 50 Neo, esses dispositivos que foram recém-lançados, todos eles possuem um design visual único. E aí não é diferente, aqui no Pro também nós temos um design muito bonito, elegante e moderno. Esses dois dispositivos, eles possuem exatamente essas espessuras, tá? Sendo que o Edge 50 Pro, ele é mais fininho e relativamente, assim, na mão, eu diria para vocês que eu acho que ele é mais leve do que o S23. Ele já é um pouco mais grosso, embora que ele possua acabamento de alumínio. Aqui também nós temos acabamento de alumínio. Tampa traseira de vidro, tampa traseira de plástico com essa textura emborrachada. Evita que derrube o dispositivo, mas que aqui no Galaxy S23 FE nós temos um acabamento mais refinado, digamos assim, um acabamento mais premium. Todos dois possuem certificação IP68, que permite que você submerjam esses dispositivos por até 1,5 m de profundidade por 30 minutos. Acima vamos ter as suas câmeras e também o flash em LED. Todos eles ficam com os botões posicionados do lado direito. Acima nós não temos absolutamente nada aqui para o Edge 50 Pro. E aqui nós temos a bandeja de chip para o S23 FE, tá? Lembrando que essa bandeja de chip vai comportar dois chips Nano SIM. Vou mostrar para vocês agora, ó. Vamos inserir aqui dois chips Nano SIM, certo? Chip 1, como vocês podem ver. Chip 2, ele não lê cartão de memória, mas também temos aqui a possibilidade de estar utilizando o Nano SIM, né? O eSIM, na verdade. O Nano SIM é esse que eu mostrei para vocês. E a bandeja de chip do Edge 50 Pro fica aqui embaixo, ó. Só há a possibilidade de você estar utilizando um chip Nano SIM e o outro é eSIM, tá? Então todos os dois são compatíveis com essa mesma tecnologia. Nesse outro lado não temos absolutamente nada. Na parte de baixo vai ficar exatamente os alto-falantes, entrada tipo C, microfone, e todos os dois possuem a questão do alto-falante estéreo, tá, galera? Deixa eu só desbloquear aqui esse abençoado. Vamos falar sobre tela. Bem, aqui no Motorola Edge 50 Pro nós temos uma tela de 6,7 polegadas Super HD com HDR10 Plus e taxa de atualização de 144 Hz. É uma tela curva muito bonita, por sinal, possui um aproveitamento aqui absurdo. Aqui no Galaxy S23 FE nós temos uma tela de 6,4 polegadas Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz, tá, pessoal? E também proteção Gorilla Glass 5 contra riscos e arranhões. Então, assim, em termos de tamanho, olha só, realmente é bem expressivo. Você vê que o Edge 50 Pro ele é bem maior, exatamente por conta do tamanho, e o aproveitamento de tela dele realmente é bem interessante e torna basicamente a experiência semelhante aqui do S23 FE. Olha só, como vocês podem ver lado a lado, ele é grande sim, mas não tão grande como a gente imagina que seja, né?
porque aqui temos 6,4 e aqui temos 6,7. Todos os dois possuem a câmera frontal posicionada na parte de cima e as bordas aqui do S23 FE. Deixa eu só colocar aqui modo escuro, modo claro. Pronto, deixa eu baixar o brilho e colocar aqui, ó, no modo claro. Pronto, aqui vocês vão ver direitinho as bordas como são bem mais expressivas aqui no S23 FE, coisa que aqui no Edge 50 Pro você literalmente não vê as bordas porque elas ficam escondidas aqui graças à curvatura dessa tela. Bem, agora em termos de processamento, né, hardware, o S23 FE ele traz um processador desenvolvido pela própria Samsung, que é o Exynos 2200 com clock máximo de 2.8 GHz, 8 GB de memória RAM, mais 8 GB de memória RAM virtual, né? Olha só que bacana. Mostrando para vocês aqui, certo? Ó, 8 mais 8, 16. Já aqui no Edge 50 Pro, ele vem equipado com o processador Snapdragon 7 geração 3, com clock de 2.6 GHz, 12 GB de memória RAM nativo, mais 12 GB de memória RAM virtual. Desempenho, olha só, otimização, totalizando assim 24 GB de memória RAM. Mano, realmente é uma memória RAM bem expressiva, tá? Mas isso aqui em si não quer dizer muita coisa. Por quê? Em termos de desempenho, o S23 FE ele leva a melhor exatamente por ter uma pontuação superior e não só por isso, né? Então, em termos de desempenho, realmente ele é sim superior ao Edge 50 Pro. Aqui, ó, no Antutu, teste Antutu já é bem notório, bem visível que nós temos aqui uma pontuação bem maior, bem mais expressiva do que do Edge 50 Pro. Temos aqui 1.107.000 pontos, aproximadamente 702.000 pontos. Teste de memória, eles obtiveram aqui memórias, testes semelhantes, tá? 66.000 para o S23 FE contra 63.990 para o Edge 50 Pro. Então, em termos de configurações de hardware, o S23 FE, galera, ele tem um desempenho consideravelmente melhor e isso de fato é notório. Embora que a Motorola dê uma compensada sim, colocando 12 GB de memória RAM nativo, mais esses 12 GB de memória RAM, mas mesmo assim, tá, ele ainda tem um desempenho realmente muito bom pela faixa de preço, mas que comparado, né, no caso com outros dispositivos tais como o S23 FE, ele tem aí uma perca significativa exatamente por conta desse processador, que eu considero ser um processador intermediário premium, diferente aqui do S23 FE, tá? Em termos de recursos e funcionalidades, eles possuem basicamente as mesmas configurações: Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.4, NFC, a certificação IP68, como já falei anteriormente. Temos carregamento por indução de 50 watts aqui para esse mocinho. Aqui também nós temos o carregamento por indução e reverso. Temos aqui inteligências artificiais, né? Aqui no caso do Motorola é o Moto AI e aqui é o Galaxy AI. E também temos aqui o modo DeX para o Samsung e aqui temos o modo Smart Connect. São recursos divergentes, bem diferentes, sim, mas que no final a usabilidade é bem semelhante. Porém, eu ainda considero muito melhor o modo DeX, né? Porque não preciso literalmente de um sistema operacional. Literalmente, se eu tiver um monitor, um teclado e um mouse e um hub tipo C, é só estar conectando diretamente nesses periféricos e ele vai funcionar. Coisa que aqui eu preciso de um sistema operacional, seja um Windows, um Smart TV. Então, de fato, esse recurso é bacana, sim, mas que tem essa deficiência exatamente porque ele necessita de um sistema operacional para funcionar perfeitamente, tá, galera? Mas assim, em termos de funcionalidades, recursos, todos esses dois dispositivos eles vão te atender perfeitamente. Eles possuem gravação de tela. Então, todos esses recursos que nós já estamos acostumados a utilizar, transmissão de tela, Quick Share, todos eles estarão aqui disponíveis para você estar utilizando e desfrutando em ambos os dois dispositivos. Agora, no quesito câmeras, nós temos aqui de fato uma diferença realmente muito grande. Para o S23 FE temos a câmera principal de 50 megapixels e aqui também temos uma ultra wide de 12 e aqui nós temos uma ultra wide de 13, tá? E uma tela objetiva de 10 e uma tela objetiva de 8. A selfie desse aqui do S23 FE é de 10 megapixels e aqui é de 50 megapixels, tá, meus amigos? Mas o grande pulo do gato, de fato, é que aqui no Galaxy S23 ele grava vídeos em 8K, 24 frames com estabilização ótica e aqui apenas 4K, 30 frames com estabilização ótica e zoom máximo de 30 vezes em ambos os dois dispositivos, tá? O layout de câmera, o software de câmera dos dois aparelhos realmente são bem completinhos, tá?
mas eu considero, né, a questão do software de câmera do Samsung bem melhor e bem mais completo, exatamente porque nós já temos aqui um modo de gravação de vídeos profissional, temos o modo panorâmico, visão do diretor, são modos assim mais voltados para a criação de conteúdos. Coisa que aqui no Edge 50 Pro nós não temos. Temos sim o modo noturno na Activision, mas não temos o modo profissional, digamos assim, para gravação de vídeos. Ele tem esse modo aqui profissional para fotografia. Aqui também temos, é óbvio. Mas assim, o que eu sinto que a Motorola precisa trabalhar, precisa fazer exatamente, desenvolver um aplicativo, um recurso de fato de gravação de vídeos mais eficiente, tão eficiente quanto esse daqui da Samsung, tá, galera? Olha só, gravação de vídeo profissional, você vai ter todos esses controles aqui, ó, disponíveis para você estar configurando e ajustando da maneira que você quiser. Então, assim, em termos de zoom, ele possui zoom de 30 vezes em ambos os dois dispositivos, e a questão da gravação de vídeos é exatamente essa que eu já falei para vocês, tá? Eu vou deixar passando aí na tela um comparativo de fotografia que eu tirei com ambos os dois dispositivos no mesmo momento e no mesmo lugar. Então, para nós encerrarmos esse vídeo, meus amigos, nós temos aqui baterias de 4.500 mAh para os dois dispositivos. Porém, uma coisa que realmente me chama a atenção e que eu gosto bastante de elogiar aqui na Motorola é que eles trabalham realmente em cima de um carregamento rápido, tá? E pensando nisso, a Motorola colocou nada mais, nada menos do que um carregamento de 125 watts para o Edge 50 Pro. E essa fonte ela já vem inclusa no kit de compra, então você vai pagar R$ 2.900 por ele e essa fonte já vai acompanhar no kit de compra. Aqui no Samsung, felizmente, ele é compatível com carregamento de 25 watts. Olha só a diferença, de 125 para 25. E a Samsung ela já manda essa fonte de carregamento, tá? Então, assim, em termos de carregamento, em termos de tempo de carregamento, o Edge ele vai carregar em aproximadamente 24 minutos, de 0 a 100. 24 minutos, meus amigos. E em 6 minutos ele já vai ter carregado cerca de 40%. Mano, olha só, 6 minutos, 40%, 24 minutos, 100%. Aqui no Samsung, certo, ele tem um carregamento mais rápido do que outros, né? Outros Samsungs nós temos na atualidade, mas nem se compara, não chega nem no chinelo do Edge 50 Pro, tá, meus amigos? Então a Samsung precisa melhorar isso aqui urgentemente, porque nós precisamos do smartphone, né? Principalmente em dias mais ativos, dias em que nós utilizamos bastante o smartphone, seja para produção de conteúdo, seja para trabalhar. E aí, em um momento em que ele descarregar, e aí você vai ficar literalmente travado esperando aí ele carregar 1 hora, 1h10, 1h20, 1h30, e não é nada legal, tá? Então tá aí, pessoal, esse aqui é um comparativo entre esses dois dispositivos. Um tem um foco basicamente aí mais em desempenho, produção de conteúdo, a qualidade das câmeras são muito boas, tá? Aqui para o S23 FE. E o outro tem um foco aí em design, tempo de carregamento, proteção contra água e muito mais. Então fica aí de fato esse meu comparativo entre esses dois dispositivos muito parecidos, tá? Em termos de recursos, em preços também. Então quero que vocês comentem aqui abaixo qual dos dois vocês estariam comprando em pleno 2024. E caso você tenha ficado com alguma dúvida entre um e outro, eu peço a você que deixe abaixo nos comentários, que eu vou tentar te ajudar assim que possível. E o link de compra dos dois também estará na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Então deixe seu gostei e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até os próximos vídeos.